Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Carlos Eduardo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto que fascina e aterroriza na mesma medida. Vamos fazer uma viagem pelo nosso planeta para descobrir quais são as criaturas que, apesar de muitas vezes serem lindas e impressionantes, representam um perigo real para nós, seres humanos. Preparem-se, porque hoje vamos conhecer os 10 animais mais perigosos do mundo. Uma lista que vai do minúsculo e quase invisível ao gigante e imponente. A natureza é, sem dúvida, uma das coisas mais espetaculares que existem, cheia de vida, cores e formas incríveis. Mas não podemos nos enganar, ela também tem seu lado selvagem, imprevisível e, por vezes, mortal. É fundamental entender que cada animal tem seu papel no ecossistema, e na maioria das vezes, eles só atacam para se defender ou para se alimentar. Respeitar o espaço deles é a primeira regra de sobrevivência. Este vídeo não é para criar pânico, mas sim para informar e conscientizar sobre os perigos reais que existem lá fora. Então, se você é curioso como eu e adora aprender sobre o mundo animal, fica comigo até o final. Eu garanto que você vai se surpreender com alguns dos animais desta lista. Alguns são famosos vilões de filmes, mas outros podem estar muito mais perto do que a gente imagina. Vamos desvendar juntos os segredos por trás da força, do veneno e do instinto de sobrevivência dessas criaturas incríveis e perigosas. Pega a pipoca, se ajeita na cadeira e vamos começar essa jornada. Abrindo a nossa lista em 10º lugar, temos um animal que provavelmente já te picou algumas vezes na vida e que você nunca imaginou que estaria aqui. Ele não tem garras afiadas, presas enormes ou uma força descomunal. Na verdade, ele é minúsculo, quase insignificante. Estou falando do mosquito. Sim, esse pequeno inseto zumbindo no seu ouvido durante a noite é, de longe, o animal mais mortal para os seres humanos em todo o planeta, sendo responsável por mais mortes humanas do que todos os outros animais desta lista somados. A grande questão não é a picada em si, que é apenas um incômodo, mas o que ela pode carregar. Mosquitos, especialmente as fêmeas que precisam do sangue para maturar seus ovos, são vetores de doenças terríveis. Eles funcionam como seringas voadoras, transmitindo patógenos de uma pessoa para outra com uma eficiência assustadora. Doenças como a malária, a dengue, a febre amarela, a zika e a chikungunya são espalhadas por diferentes espécies de mosquitos ao redor do globo, principalmente em regiões tropicais e subtropicais, como o nosso Brasil. Os números são simplesmente alarmantes. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 700 mil pessoas morrem todos os anos por causa de doenças transmitidas por mosquitos. A malária sozinha é responsável por centenas de milhares dessas mortes, afetando principalmente crianças na África subsaariana. A dengue também é uma preocupação global crescente, com milhões de casos reportados anualmente. É uma guerra silenciosa e constante, travada com repelentes, mosquiteiros e políticas de saúde pública. Portanto, da próxima vez que você ouvir aquele zumbido irritante, lembre-se que por trás dele existe um perigo real e estatisticamente comprovado. O mosquito prova que, no jogo da sobrevivência e do perigo, o tamanho definitivamente não é documento. Ele é a prova viva de que as maiores ameaças podem vir nas menores embalagens, voando silenciosamente sob o nosso radar até que seja tarde demais, garantindo seu lugar como um dos animais mais perigosos do mundo. Em 9º lugar, temos um animal que é protagonista de pesadelos e mitos desde o início da civilização. Elas rastejam, são silenciosas, e algumas delas carregam em suas presas um dos coquetéis mais letais da natureza. Estamos falando, é claro, das cobras. Existem mais de 3.000 espécies de cobras no mundo, e embora a grande maioria não seja peçonhenta e não represente perigo para nós, a minoria que é venenosa
faz um estrago gigantesco, sendo responsável por dezenas de milhares de mortes todos os anos. O perigo das cobras peçonhentas está na complexidade de seus venenos. Algumas, como a naja-rei, a maior cobra venenosa do mundo, possuem um veneno neurotóxico que ataca o sistema nervoso, causando paralisia e parada respiratória em questão de minutos. Uma única picada dela pode injetar veneno suficiente para matar um elefante adulto. Já outras, como as víboras, possuem venenos hemotóxicos, que destroem as células do sangue e os tecidos, causando hemorragias internas e necrose no local da picada. Na Austrália, vive a cobra considerada a mais venenosa do mundo em terra, a taipan do interior. O veneno dela é tão potente que uma única gota seria suficiente para matar 100 homens adultos. Felizmente, ela é uma cobra reclusa e raramente encontra humanos. No entanto, em outras partes do mundo, como na Índia e no Sudeste Asiático, o Big Four, a naja indiana, a crate comum, a víbora de Russell e a equide carinada são responsáveis pela maioria dos acidentes fatais, pois vivem em áreas densamente povoadas. No Brasil, também temos nossas representantes perigosas, como a jararaca, responsável pela maioria dos acidentes ofídicos no país, a cascavel, com seu chocalho característico, e a coral verdadeira, com seu veneno neurotóxico potentíssimo. O medo que sentimos das cobras é, de certa forma, um instinto de sobrevivência evolutivo. Elas são mestres da camuflagem e da emboscada, e um encontro inesperado pode ter consequências trágicas. Por isso, elas garantem seu lugar indiscutível nesta lista. Seguindo para o 8º lugar, vamos para as margens dos rios e lagos, onde um predador que parece ter saído diretamente da era dos dinossauros espera pacientemente por sua presa. Com uma couraça impenetrável, uma paciência de monge e a mordida mais poderosa do reino animal, o crocodilo é uma máquina de matar perfeitamente adaptada. Esses répteis gigantescos são responsáveis por centenas, talvez milhares, de mortes humanas todos os anos, especialmente em regiões da África, Ásia e Austrália. O que torna o crocodilo tão perigoso é sua tática de caça. Ele é um mestre da emboscada. Consegue ficar quase completamente submerso, com apenas os olhos e as narinas acima da linha d'água, parecendo um tronco flutuante. Quando um animal, ou uma pessoa, se aproxima da margem para beber água, ele explode para fora da água com uma velocidade inacreditável. A força de sua mordida é esmagadora, capaz de quebrar ossos com facilidade. Uma vez que ele abocanha a presa, não há escapatória. A técnica mais famosa e aterrorizante do crocodilo é o giro da morte. Após morder a presa, ele gira o próprio corpo violentamente na água para desmembrá-la. É uma demonstração de força bruta pura e aterrorizante. O crocodilo de água salgada, encontrado no Sudeste Asiático e no norte da Austrália, é o maior réptil vivo e o mais agressivo de todos. Machos podem passar dos 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Eles não hesitam em atacar humanos que invadem seu território. Na África, o crocodilo do Nilo também tem uma reputação terrível, sendo considerado o maior predador de humanos do continente. Como muitas comunidades dependem dos rios para pesca, transporte e uso doméstico da água, os encontros fatais são frequentes e trágicos. A combinação de tamanho, força, agressividade territorial e uma técnica de caça quase infalível coloca o crocodilo como um dos predadores mais eficientes e perigosos que existem. Um verdadeiro fóssil vivo que continua a reinar em seus domínios aquáticos. Agora vamos deixar a terra firme e mergulhar nas profundezas do oceano para encontrar o nosso 7º colocado. Ele é a estrela de um dos filmes de terror mais famosos de todos os tempos e a personificação do medo que temos do mar. Com suas fileiras de dentes afiados e sua silhueta inconfundível, o tubarão é, sem dúvida, um dos predadores mais icônicos do planeta.
Embora o número de ataques fatais seja relativamente baixo em comparação com outros animais desta lista, a letalidade de um encontro com as espécies certas é inegável. Existem mais de 500 espécies de tubarões, e a grande maioria é inofensiva para os humanos. No entanto, 3 espécies são responsáveis pela maioria esmagadora dos ataques não provocados: o tubarão branco, o tubarão tigre e o tubarão cabeça chata. O grande tubarão branco, imortalizado no filme Tubarão, é o maior peixe predador do mundo e pode chegar a mais de 6 metros de comprimento. Seus ataques são frequentemente do tipo morde e solta, uma mordida exploratória para identificar a presa. O problema é que, com a força e o tamanho dele, essa mordida de teste pode ser fatal. O tubarão-tigre, por sua vez, é conhecido como a lata de lixo do mar porque come praticamente qualquer coisa. Ele é menos seletivo que o tubarão branco e seus ataques podem ser mais persistentes. Já o tubarão cabeça chata é talvez o mais perigoso dos 3 por um motivo específico: ele tem a capacidade de sobreviver em água doce. Isso significa que ele pode ser encontrado não apenas no oceano, mas também em rios e lagos a milhares de quilômetros da costa, aumentando drasticamente as chances de encontros com humanos. É importante ressaltar que os humanos não fazem parte da dieta dos tubarões. A maioria dos ataques são casos de identidade trocada, onde o tubarão confunde um surfista ou um nadador com uma foca ou uma tartaruga marinha, suas presas naturais. Ainda assim, quando um ataque acontece, as consequências podem ser devastadoras. A combinação de poder, velocidade e um arsenal de dentes afiadíssimos garante ao tubarão um lugar de respeito e temor, consolidando seu status como o rei indiscutível dos predadores oceânicos. De volta à terra firme, vamos para as vastas savanas africanas para encontrar o nosso 6º colocado. O único felino que vive em grupos sociais, dono de uma juba imponente e de um rugido que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Ele é conhecido como o Rei da Selva, embora viva principalmente nas savanas. Estou falando, claro, do leão. Este superpredador está no topo da cadeia alimentar e, embora geralmente evite humanos, pode se tornar um caçador de homens extremamente perigoso sob certas circunstâncias. A força de um leão é monumental. Eles são caçadores cooperativos, usando táticas de emboscada e trabalho em equipe para derrubar presas muito maiores do que eles, como gnus, zebras e até búfalos. Um único golpe de sua pata pode quebrar o crânio de uma presa, e suas mandíbulas são projetadas para sufocar e esmagar. Quando um leão decide atacar um humano, as chances de sobrevivência da vítima são mínimas. A maioria dos ataques ocorre em áreas onde a presença humana invade o território dos leões. Historicamente, existem casos famosos de leões que se tornaram caçadores de homens, como os leões de Tsavo, no Quênia, no final do século XIX. 2 leões machos aterrorizaram os trabalhadores da construção de uma ferrovia, sendo responsáveis pela morte de dezenas de pessoas. Acredita-se que leões velhos, doentes ou com dentes danificados, que não conseguem mais caçar suas presas habituais, podem se voltar para presas mais fáceis, como os humanos. A perda de habitat e a diminuição de suas presas naturais também podem forçá-los a procurar fontes alternativas de alimento perto de vilarejos. Apesar do título de rei, o leão não é invencível e enfrenta ameaças constantes, principalmente da ação humana, mas no seu ambiente, ele é a autoridade máxima. A combinação de força, velocidade, garras retráteis, que funcionam como facas, e um instinto predatório apuradíssimo, faz do leão um dos animais mais magníficos e, ao mesmo tempo, perigosos do mundo. Encarar um leão na natureza selvagem é uma experiência que poucos sobrevivem para contar. Entrando no nosso top 5, temos um animal que engana muita gente.
Com sua aparência roliça, bocejos que parecem engraçados e um estilo de vida aparentemente pacato, passando o dia submerso na água, você poderia pensar que ele é um gigante gentil. Mas não se engane. O hipopótamo é considerado o mamífero terrestre mais perigoso da África, responsável por mais mortes humanas no continente do que leões, leopardos e búfalos juntos. Este animal é a definição perfeita do ditado "as aparências enganam". O principal fator de perigo no hipopótamo é a sua extrema agressividade e imprevisibilidade, especialmente quando se trata de defender seu território. Eles são incrivelmente territoriais. Os machos dominantes defendem trechos de rios e lagos com uma fúria implacável. Qualquer coisa que invada esse espaço, seja outro hipopótamo, um crocodilo ou um barco com pessoas, é vista como uma ameaça e pode ser atacada sem aviso prévio. Eles são conhecidos por virar barcos e atacar os ocupantes na água. Apesar de seu tamanho e peso, que pode chegar a mais de 3 toneladas, os hipopótamos são surpreendentemente ágeis. Na água, eles se movem com facilidade e, em terra, podem correr a velocidades de até 30 km por hora, mais rápido que um ser humano comum. E então, temos a sua arma principal: a boca. O bocejo do hipopótamo não é sinal de sono, mas sim uma exibição de ameaça, mostrando seus enormes dentes caninos e incisivos, que podem chegar a 50 centímetros de comprimento e são afiados como adagas. A mordida de um hipopótamo é poderosa o suficiente para partir um pequeno barco ao meio ou esmagar um crocodilo. Eles não são carnívoros e não caçam humanos para se alimentar, mas sua reação a qualquer percepção de ameaça é tão violenta e desproporcional que os torna extremamente letais. A combinação de territorialismo extremo, força bruta, velocidade inesperada e armas mortais faz do hipopótamo um dos animais mais temidos da África e um merecido 5º lugar na nossa lista. Em 4º lugar, temos o maior animal terrestre do planeta. Uma criatura reverenciada em muitas culturas, conhecida por sua inteligência, memória e complexas estruturas sociais. O elefante. Geralmente pacíficos e majestosos, esses gigantes podem se transformar em uma força de destruição imparável quando se sentem ameaçados, assustados ou irritados. Um elefante em fúria é uma das visões mais aterrorizantes que se pode ter na natureza, e os encontros que dão errado costumam ser fatais. O perigo do elefante reside em seu tamanho e força puros. Um elefante africano macho pode pesar mais de 6 toneladas e ter mais de 3 metros de altura. Não há nada em seu ambiente que possa enfrentá-lo diretamente. Quando um elefante decide atacar, ele pode correr a mais de 40 km por hora. Ele pode usar suas presas de marfim para perfurar, sua tromba para golpear e arremessar, e seu peso para pisotear e esmagar qualquer coisa em seu caminho, seja um carro, uma árvore ou uma pessoa. Os ataques de elefantes a humanos, embora não sejam tão comuns quanto os de hipopótamos, acontecem, principalmente em áreas de conflito entre humanos e vida selvagem. À medida que as populações humanas se expandem, elas invadem os habitats e as rotas de migração dos elefantes, levando a encontros mais frequentes. Elefantes podem invadir e destruir plantações, o que leva a tentativas de afugentá-los por parte dos agricultores, resultando em confrontos violentos. Fêmeas com filhotes são extremamente protetoras e machos no musth, um período de alta agressividade e níveis hormonais elevados, são particularmente perigosos e imprevisíveis. A inteligência do elefante também pode torná-lo perigoso. Eles são capazes de guardar rancor e há relatos de elefantes que parecem ter atacado deliberadamente vilarejos ou pessoas que os prejudicaram no passado. Eles não são monstros, mas sim animais complexos que reagem à pressão e à ameaça. A combinação de inteligência,
poder e tamanho colossal garante ao elefante um lugar de destaque entre os animais mais perigosos do mundo. Um gigante gentil que você definitivamente não quer irritar. Chegamos ao nosso pódio, e o terceiro lugar pode ser uma grande surpresa. Deixamos os gigantes para trás e voltamos para o mundo dos pequenos. Este animal é encontrado nos recifes de coral dos oceanos tropicais. Tem uma concha lindíssima, colorida e que muitas pessoas poderiam sentir vontade de pegar. Mas fazer isso seria um erro fatal. Conheçam o caracol de Cone, um dos animais mais venenosos do nosso planeta. Este pequeno molusco predador é a prova de que as maiores ameaças vêm muitas vezes em pacotes bonitos. O caracol de Cone é um caçador lento. Então ele desenvolveu uma arma biológica de altíssima tecnologia para capturar suas presas, que geralmente são pequenos peixes. Ele possui um dente modificado em forma de arpão, chamado rádula, que fica na ponta de uma probóscide extensível. Quando um peixe se aproxima, o caracol dispara esse arpão com uma velocidade incrível, injetando um coquetel complexo de centenas de toxinas diferentes, conhecido como conotoxina. O veneno é tão potente que paralisa a presa quase instantaneamente. O perigo para os humanos acontece quando mergulhadores ou pessoas caminhando em águas rasas pisam em um ou, mais comumente, pegam a concha atraídos por sua beleza, sem saber o que tem dentro. A picada do arpão pode ser pequena e quase indolor no início, mas os efeitos do veneno são rápidos e devastadores. As conotoxinas são neurotoxinas poderosas que bloqueiam os canais nervosos, levando à paralisia muscular. Isso inclui os músculos responsáveis pela respiração. Não existe antídoto para a picada do caracol de Cone. O tratamento é puramente de suporte. A vítima precisa ser colocada em um respirador artificial até que seu corpo consiga metabolizar e eliminar o veneno, o que pode levar horas ou dias. Uma única gota do veneno de algumas espécies, como o Conus geógrafos, é potente o suficiente para matar mais de 20 pessoas. Sua beleza estonteante esconde um dos mecanismos de envenenamento mais sofisticados e letais da natureza, garantindo ao caracol de Cone um merecido e assustador terceiro lugar. A medalha de prata do nosso ranking vai para uma criatura que é o terror de muitas pessoas e que nós, brasileiros, conhecemos muito bem. Ela não constrói teias para capturar presas. Em vez disso, ela caça ativamente no chão da floresta durante a noite. E quando se sente ameaçada, ela assume uma postura de defesa característica e aterrorizante, erguendo as duas patas dianteiras. Estamos falando da aranha-armadeira, do gênero Phoneutria, considerada pelo Guinness World Records como a aranha mais venenosa do mundo. O nome armadeira vem justamente dessa postura de se armar para o ataque. Elas são encontradas na América do Sul e Central, e são especialmente comuns no Brasil. O perigo está no seu comportamento agressivo quando acuada e na potência de seu veneno. Durante o dia, elas procuram lugares escuros e protegidos para se esconder, e é aí que mora o problema. Elas podem acabar dentro de casas, em sapatos, roupas, caixas ou, notoriamente, em cachos de banana, o que lhes rendeu o apelido de aranha da bananeira. O veneno da armadeira é uma neurotoxina complexa e extremamente potente. Uma picada causa dor intensa e imediata, inchaço, sudorese e taquicardia. Em casos graves, pode levar à paralisia, dificuldade respiratória e, se não tratada, à morte. Crianças e idosos são especialmente vulneráveis. Um efeito colateral bizarro e bem documentado em homens é o priapismo, uma ereção longa e dolorosa. Inclusive, cientistas estudam um dos componentes do veneno para desenvolver tratamentos para a disfunção erétil. Felizmente, existe um soro antiofídico eficaz, e as mortes são raras hoje em dia, desde que o tratamento médico seja procurado rapidamente.
No entanto, a combinação de um veneno poderoso, comportamento agressivo e o hábito de se esconder em locais frequentados por humanos torna a aranha-armadeira uma ameaça real e constante. Ela é um predador formidável em seu próprio mundo e um lembrete assustador de que o perigo pode estar escondido nos lugares mais inesperados da nossa própria casa. E no topo da nossa lista, o animal que leva o título de mais perigoso do mundo, em nossa opinião, é uma criatura etérea, quase fantasmagórica, que flutua silenciosamente pelas águas quentes da costa da Austrália e do Sudeste Asiático. Ela não tem cérebro, ossos ou um coração centralizado, mas possui um dos venenos mais rápidos e dolorosos conhecidos pela ciência. A medalha de ouro do perigo vai para a água-viva caixa, ou box jellyfish. O que torna a água-viva caixa tão incrivelmente perigosa são seus tentáculos, que podem chegar a até 3 metros de comprimento. Cada tentáculo é coberto por milhares de células urticantes microscópicas chamadas nematocistos. Essas células funcionam como pequenos gatilhos que, ao menor contato, disparam um dardo farpado que injeta o veneno na vítima. E o veneno é terrivelmente potente. Ele ataca o coração, o sistema nervoso e as células da pele simultaneamente. A dor de uma picada é descrita como excruciante, tão intensa que muitas vítimas entram em choque e se afogam antes mesmo de conseguirem sair da água. Se a pessoa sobrevive ao choque inicial, o veneno cardiotóxico pode causar parada cardíaca em questão de minutos. As marcas deixadas pelos tentáculos parecem chicotadas e causam necrose severa na pele, deixando cicatrizes permanentes naqueles que sobrevivem. A espécie Chironex fleckeri é considerada a mais letal de todas. A prevenção é a única defesa real. Em muitas praias australianas, há redes de proteção e avisos constantes durante a temporada de águas-vivas. O corpo quase transparente da água-viva caixa a torna praticamente invisível na água, aumentando o risco de um encontro acidental. Sua combinação de veneno ultra-rápido, dor insuportável e aparência fantasmagórica que a torna quase indetectável a consagra como o animal mais perigoso da nossa lista. Um verdadeiro anjo da morte translúcido dos oceanos. E essa foi a nossa lista dos 10 animais mais perigosos do mundo, do minúsculo mosquito ao gigante elefante, passando por criaturas venenosas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. É incrível e assustador pensar na variedade de armas e estratégias que a evolução criou para a sobrevivência no reino animal. Cada uma dessas criaturas é perfeitamente adaptada ao seu ambiente, e nós, humanos, somos apenas visitantes em seus domínios. A grande lição é que a natureza exige respeito e conhecimento. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pelo lado mais selvagem do nosso planeta e, principalmente, que tenham aprendido algo novo. O objetivo nunca é criar pânico, mas sim conscientizar. Conhecer os perigos é o primeiro passo para poder evitá-los e para admirar ainda mais a complexidade da vida na Terra. Cada um desses animais tem um papel crucial no seu ecossistema, e o verdadeiro perigo, muitas vezes, é a nossa própria falta de informação e cuidado ao interagir com o mundo natural. E aí, você já conhecia todos esses animais perigosos? Comente aqui embaixo qual deles você achou mais assustador ou se tem algum outro que você acha que deveria estar na lista. A sua opinião é muito importante pra gente. E claro, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like caprichado, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas curiosidades. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!